Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com mais uma aula de redação. 2023 mal começou e eu já estou pensando no desenrolar deste ano. Fiquem comigo. E eu quero, nesta aula de hoje, falar um pouco sobre a estrutura da redação do Enem. Para isso, eu vou usar o modelo da redação da aluna Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, que no ano de 2017 foi uma aluna que alcançou a nota 1000. É bom trabalhar em cima de um modelo que alcançou a nota 1000. Uma coisa que vocês devem ter em mente e observar bastante, que cada banca tem um critério de correção. O Enem ele corrige em cima das competências. São 5 competências que determinam a correção da redação Enem. Mas é claro que hoje eu não quero falar exatamente da nota dessas competências. Eu quero pensar na estrutura da redação da aluna, que em 2017 conseguiu essa nota 1000, trabalhar um pouco da estrutura dela e apontar alguns caminhos como vocês devem estruturar a redação de vocês. Primeiramente, em 2017, o tema da redação do Enem foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos. A primeira coisa que você tem que fazer é compreender a proposta. A compreensão da proposta é o carro-chefe. Começa por aí o teu sucesso. Quando nós pensamos em desafios para a formação educacional de surdos, nós temos um assunto aqui que é a formação educacional, mas não é de qualquer parcela, é de uma parcela que em 2017 e ainda hoje representava uma minoria. Quando nós falamos de minoria, nós falamos daquele grupo que não é tão visto ainda nem pela sociedade, nem pelo governo, que era o grupo dos surdos. E a palavra de comando aqui é desafios. Você teria que apontar quais são esses desafios. Eu verifico que em muitas redações os alunos eles vão trabalhando ali aleatoriamente. O que vocês devem entender é que todo texto tem uma estrutura. E antes de tudo, você deve fazer o planejamento estratégico. É muito importante, inclusive a competência 3, ela diz respeito a este planejamento estratégico. É ele que vai te ajudar bastante, vai te orientar, não vai deixar que você atire para todos os lados. Nós temos aqui na introdução da aluna, claro, em primeiro lugar, a tese. A tese é a tua opinião em relação ao tema, é a opinião central. A tese é a chamada frase núcleo, tópico frasal. O que é que você pensa sobre o assunto? Aí você pensaria, o que eu penso sobre o desafio para a formação de surdos? Tenho que pensar no Brasil, é a minha nação, é onde eu vivo. O que tem sido? Para mim, tem sido difícil. Pensando no que tem sido o desafio para essa educação de surdos, eu tenho que formar um período sobre o que eu acho que é esse desafio. Na introdução, deve ter a tese mais o plano de desenvolvimento. O que é este plano de desenvolvimento? É você dizer na introdução como você vai desenvolver. Ou seja, apresentar ali o argumento 1 e o argumento 2. Se não colocar nitidamente o argumento 1 e o argumento 2, deve colocar pelo menos um encaminhamento argumentativo. Que no encaminhamento argumentativo geralmente tem uma palavrinha ali que vai dar o comando de como você vai querer desenvolver. E a tese, existem maneiras de você apresentar a tese. Você pode apresentar por uma definição, você pode apresentar com um contexto histórico, usar a mitologia, usar uma obra literária, uma letra de uma canção, uma poesia, são várias as formas. A candidata aqui, ela utilizou o mito de Sísifo para fazer o texto dela. O mito de Sísifo é um mito que ele dá repertório para muitos tipos de assuntos. Embora eu não recomende que você tenha um único repertório. É importante
a leitura para se fazer uma boa redação. E ela começa apresentando a tese dela, relacionando ao mito de Sísifo. Diz o seguinte, acompanhe comigo o texto. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Aí ela fez o primeiro período. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. O segundo período. Ela apresentou esse mito de Sísifo em 2 períodos. É muito importante você atentar para a divisão de períodos. Isso diz respeito à paragrafação. Quando ela termina em 2 períodos, ela começa o próximo período dizendo odiernamente. É um adjunto adverbial, que quer dizer hoje, hoje em dia. Ela não quis usar hoje em dia, usou o odiernamente. Odiernamente, esse mito, esse é um pronome demonstrativo, é um conectivo, é uma coesão que se refere ao mito, que faz a ligação com o período anterior para dar continuidade ao que ela quer falar. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Apresentou o assunto, falou sobre essa questão dos deficientes auditivos e dessa luta. Já está mostrando que tem problemas, já está mostrando que é um desafio. No próximo período, ela diz o seguinte, nesse contexto é uma coesão que também se refere ao que ela falou anteriormente, faz ali a sequência, mostra a ideia de uma coesão sequencial, e ela continua, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. Ela falou sobre toda a frase temática da redação de 2017. Aí você pergunta, posso fazer isso, professora? Pode, não só pode, deve. Você deve apresentar toda a frase temática. Muito importante esclarecer isso, porque você não vai dar trabalho para o avaliador. Ele já vai entender que você é bem organizado nessa questão da estrutura textual. Então ela continua, o qual ocorre, infelizmente também serve como uma coesão, devido não só à negligência governamental. Olha o primeiro plano de desenvolvimento dela, o argumento 1, mas também ao preconceito da sociedade, o argumento 2. O plano de desenvolvimento dela é a negligência governamental e o preconceito da sociedade. Quando ela, depois do odiernamente, mostra que da mesma forma que Sísifo tinha todo aquele trabalho todo dia e era uma luta, que ela une a luta dos deficientes auditivos, ela apresenta a tese dela, ela mostra que é difícil, que é um desafio. É o que ela pensa. Apresentou por meio da mitologia, depois apresentou a tese e depois o plano de desenvolvimento. Ficou bem estruturado. E ela dividiu em 1, 2, 3, 4 períodos. Bem dividido. Ela fez ali o circuito, ela fez o parágrafo padrão. Se você quer saber o que é parágrafo padrão, em aulas anteriores eu vou deixar no link para vocês estudarem aí sobre parágrafo padrão e também vou postar outras aulas. Parágrafo padrão é tudo de bom, é o começo de aprender redação. Não esquece de colocar o meu like, se não se inscreveu no meu canal, se inscreve, vai me ajudar bastante, eu vou ficar muito feliz. Mas sem perder tempo, nós vamos continuar a redação aqui, a introdução ela tá feita. Lembra que para entender, para buscar essa tese, você deve fazer uma declaração sobre o que você acha ali do tema da redação, isso depois de compreender a proposta. Quando você vai fazer o desenvolvimento, você vai questionar a tese. Por que toda essa dificuldade em relação aos desafios que os deficientes auditivos têm para uma educação, já que é garantia ali na Constituição que todos devem ter uma educação de qualidade? Por que eles ainda não têm? E você pensa ali, sai colocando os argumentos, e aqui ela pensou, primeiramente tem a negligência governamental. Os candidatos adoram jogar a culpa no governo, mas não joga toda
a culpa no governo. Não é somente o governo que tem culpa dos problemas que existem na sociedade, no país. Todos nós temos um pouquinho de culpa. Claro que é dever do Estado, é dever do poder público e tudo mais, mas olha, vai mais adiante. Não joga a culpa só no governo, não fica rodeando em um único argumento. A tua redação ela tem que ter progressão argumentativa. O que é a progressão argumentativa? É quando você desenvolve, vai além de um só argumento. E cuidado para não deixar lacunas. O Enem hoje trabalha muito em cima dessa questão da lacuna. Se você colocar uma palavra e não explicar, você vai deixar uma lacuna. E quando ela diz aqui que é a negligência governamental, depois que você tem o argumento 1 e o argumento 2, pega o argumento 1 e faz uma declaração sobre esse argumento 1. O que você tem a dizer sobre ele? E depois você pergunta, mas como é que eu posso comprovar que é negligência governamental? E dá a resposta. A resposta vai ser o teu argumento, é como você vai comprovar. E não deve esquecer de deixar ali um repertório. O que é um repertório? É um embasamento teórico. Qual é o autor, uma obra literária, qual é uma música, qual é o contexto histórico que você vai poder usar para comprovar isso daí. Vamos ver como ficou o desenvolvimento 1 da candidata. Ela começa aqui. A Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Vocês vão ver que ela não começou com uma coesão, em primeiro lugar, a princípio, de antemão. No geral deve ter. Mas a banca, o Enem, ele tem um determinado número de coesão que ele vai cobrar para pontuar o candidato. Você não pode errar o valor semântico da coesão, que é isso. É uma coesão, quando diz em primeiro lugar, indica enumeração. Você tem que enumerar. Se você usar um todavia, um entretanto, é oposição. Então tem que dar um posicionamento contrário. Você não pode errar o sentido da coesão. Vou lembrar de algum outro momento falar um pouco mais sobre coesão. Mas como eu falei, existe um número de coesão que o Enem ele determina para pontuar. Pelo menos tem que ter em 2 momentos entre os parágrafos a chamada coesão sequencial, que é aquela coesão que liga um parágrafo ao outro. E pelo menos uma vez dentro do parágrafo, entre os períodos e assim por diante. Se você fizer tudo direitinho, é bom que vai servir para o Enem, o avaliador não vai questionar, vai servir para qualquer banca. E eu repito, toda banca tem um critério de correção. Por isso que aqui, quando ela não colocou a coesão no início, não perdeu ponto, porque ela vai colocar depois. Outro fato que nós podemos observar é que ela coloca o todavia, depois que ela fala da Constituição Cidadã de 1988, que é um repertório sociocultural, que ela coloca o todavia é uma coesão adversativa, faz oposição, que ela coloca ali, todavia, o poder executivo não efetiva esse direito. Ela diz, olha, existe a Constituição de 1988 que garante, mas, todavia, poder executivo não garante. Não faz, não efetiva, não executa. Vocês observem que eu falei mais, todavia, não significa que você vai colocar mais de uma coesão aí. Às vezes eu observo que o aluno ele coloca todavia, infelizmente, não faz isso. Que o infelizmente, quando nós colocamos no texto, tem essa ideia de oposição, não coloca excesso de coesão. Excesso de coesão é errado. Se coloca uma coesão, ela já diz tudo. Não coloca excesso de coesão. Terminou o primeiro período, que é a microtese dela. O que é a microtese? É quando ela apresenta o argumento. No próximo período, ela diz, consoante Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Nossa, esse período dela, ela faz aqui nesse desenvolvimento 1, um parágrafo com 3 períodos, mas ela fez um período muito longo depois desse consoante. Esse consoante é uma conjunção conformativa, equivale a conforme, a segundo.
conforme Aristóteles, e ela faz um período muito longo. Ela não perdeu o ponto, mas não é bom você colocar um período muito longo. Falta respirar no texto, daria ali para trabalhar pelo menos 2 períodos aqui. Mas ela faz a ligação muito bem feita, ela coloca o logo, que é um conectivo conclusivo, que dentro aí do que ela está falando, ela chega a uma conclusão quando ela fala sobre o livro de Aristóteles, que diz que a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos, logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado. Ela conclui que ele fala sobre isso, mas está deturpado. E outro ponto que ela coloca aqui, não apenas da educação inclusiva, como também. Legal, porque se não apenas, como também, não apenas, mas somente, isso aí é um par correlativo aditivo. Para usar corretamente tem que usar como ela fez aqui, os dois. Não pode só colocar uma parte, às vezes os alunos eles colocam apenas uma parte. Ela fez direitinho o paralelismo coesivo. A informação tá boa, muito boa. Eu digo que uma falha aqui é realmente deixar esse período muito longo. Para uma redação de 30 linhas não é tão bom, não é tão legal. Mas a ideia dela tá correta, nada que faça ela perder ponto. Feito o desenvolvimento 1, o D1, ela parte para o desenvolvimento 2. O D2, então ela tem que trabalhar o segundo argumento, a segunda microtese dela, que foi sobre o preconceito da sociedade. Ela jogou a culpa no governo e jogou a culpa também na sociedade. Novamente, pega o argumento 2, faz uma declaração. Depois que faz a declaração sobre esse argumento 2, que vai construir ali a primeiro período do argumento do desenvolvimento 2, então tem que comprovar. Como é que comprova? Faz ali a pergunta, por que esse preconceito da sociedade, faz a declaração e depois responde como é que eu posso comprovar isso? E dá as respostas. Essas respostas elas devem ser respostas coerentes. Deve pensar realmente no que está respondendo, não pode ser aleatório. E a partir daí ela constrói o argumento 2, que ela diz outrossim. Outrossim significa de igual modo, tá correto. Quando ela coloca esse outrossim, nós temos aqui a primeira coesão sequencial, que ela vai dar sequência ao que ela falou anteriormente. A banca aceita numa boa, já está contando o ponto, aí ela não perde o ponto. Outrossim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Aí ela tem que comprovar isso daqui. Ela coloca o tristemente. Muitos alunos me questionam, professora, esse tristemente não é marca de oralidade? Não deixa de ser, mas assim, a banca aceita tranquilamente. Existem marcas de oralidade que a banca penaliza, mas isso daqui não, tristemente, infelizmente, não há erro em usar na banca no Enem. Então ela fala, tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Nesse segundo período, ela está mostrando aí sobre essa discriminação, já que ela tem que falar sobre preconceito. Ela está dizendo que é reflexo dos padrões criados pela sociedade. Em seguida, para construir o próximo período, ela coloca no entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos, construídos em outros momentos históricos. Esse, no entanto, ela vai fazer uma oposição desse reflexo que existe na sociedade em cima da fala do pensador aqui. E esse pensador, o ativista francês, Michel Foucault, ele é um repertório. Ela coloca ali em cada parágrafo um repertório, mas ela não coloca só repertório. Você não pode colocar somente repertório, ela comprova, porque o que vale é o ponto de vista dela, tem que ser amparado pelo repertório sociocultural, mas não pode ser só repertório sociocultural. E aí ela vai fechar, ela faz esse parágrafo muito bem construído, que ela inicia com a microtese 2, ela comprova e ela fecha. Ela usa o assim é conclusivo. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Muito bem construído. Se ela tivesse feito dessa forma o anterior, teria ficado perfeito. Muito bom mesmo. E ela comprova, falou primeiro do governo, depois da sociedade, ela não perde o raciocínio. Tá vendo o que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é você interpretar corretamente a proposta, depois dizer o que pensa, a tua ideia central, a tua tese. Todo o teu argumento vai girar em torno dessa tese. Apontar o plano de desenvolvimento e depois que aponta esse plano de desenvolvimento, pegar o primeiro, comprovar, pegar o segundo, comprovar, aí
está preparado, está pronto para fechar. A conclusão, principalmente do Enem, não é que seja a conclusão, mas o Enem exige na competência 5 a intervenção. A intervenção ela pode vir em qualquer lugar. Muitos alunos aproveitam para fazer a intervenção na conclusão. Existe a conclusão por intervenção, existe a conclusão por reflexão, por agregamento de ideias, tem muitas formas, mas não significa que a intervenção seja a conclusão. Aqui ela colocou. Hoje o Enem exige 5 elementos para a intervenção, que é o agente, quem é que vai fazer a ação é muito importante essa ação, porque vai girar em torno dessa ação, o que ele deve fazer para resolver o problema. A intervenção é uma tomada de resolução de problemas. Depois disso, qual é o meio que ele vai usar, o meio ou o modo, ou seja, como ele vai fazer isso. Depois a finalidade, qual o objetivo, a finalidade ou o efeito, qual o objetivo, para quê. E tem o detalhamento. O detalhamento é uma informação a mais. Pode ser sobre um desses 4 elementos. Existem formas de fazer esse detalhamento. Prometo a vocês que em uma outra aula, estou prometendo muita coisa, estou com medo de não cumprir, mas eu prometo que em uma outra aula eu vou falar sobre a intervenção de uma forma mais particular. Nós temos uma redação de 2017. Cada ano o Enem ele se aprimora, é uma banca excelente. Falarei sobre outras bancas para vocês verificarem a diferença entre uma banca e outra. Quando ela conclui, a conclusão dela é longa também. Não precisa fazer uma conclusão cheia de coisas. Basta apresentar o fechamento. Acho que você deve gastar bastante espaço para argumentar. Mas tudo bem, ela escreve bem. Ela diz, portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Isso aí ela reafirma a tese. O que é isso? Volta lá, né? Se ela propõe medidas, ela vai ter que dizer que medidas são importantes. Ela poderia, quando ela fala de problema, ela está falando da tese dela, que é o problema ali dos surdos. Isso é importante. Poderia acrescentar, né? Portanto, são importantes medidas para resolver o problema da educação dos surdos. Assim. Mas ela não quis, ela falou até problemas. Ela já prepara para a intervenção. E aí ela começa no segundo período, que ficou também bem longo. Cabe ao Ministério da Educação. Esse Ministério da Educação é o agente. Segundo a candidata, é quem vai resolver o problema. Criar. Criar é um verbo que ela usou de forma correta. Muitos alunos gostam de colocar poderia fazer, que o Ministério possa fazer. Não façam assim. Deve ser um verbo que indique uma ação certa. Deve criar, pode criar, criar. Então, algo mais certo. E ela diz criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Esse promova, ela poderia ter dito por intermédio, ficaria bem melhor, por meio, que já indicaria o meio que ela vai utilizar para que esse projeto possa ser desenvolvido são as palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas. O por meio, por intermédio, deixarei isso muito mais claro para o avaliador. Então já tem o agente, já tem a ação e já tem o meio. Quando ela coloca esse travessão e coloca uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, ela dá uma informação a mais sobre o meio, sobre as palestras, as apresentações. Isso é o detalhamento. Existem muitas formas que nós assim podemos usar para fazer esse detalhamento. E ela termina a intervenção com o a fim de que. Você pode sempre usar o a fim de que, com o intuito, com o objetivo, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, não precisava esse por conseguinte. Conscientizem-se. Desse modo, tem um por conseguinte, depois o desse modo é muito conectivo demais. Desse modo, a realidade distanciar-se-á. Se não ficou legal, né? Mas é a mesóclise. Ela poderia dizer a realidade se distanciará. Ficaria correto, ficaria menos o que eu diria? Rebuscado. A realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Ela faz uma ponte
com o que ela falou lá na introdução, correto, pode usar. Existem várias formas também de fechar um texto. Aí você vai dizer, eita, professora, são muitas formas. O texto é dinâmico, tem muitas formas mesmo para fazer. Espero que você tenha gostado. Volte comigo aqui com tudo para estudar em 2023 sobre redação. Falarei sobre várias bancas, sobre vários tipos de estrutura, tudo para ajudar você. Não esquece de colocar o meu like, tá bom? Até a próxima!